Olá, pessoal do podcast Amigovski, que é o podcast de Edmilson Migovski, que eu trouxe hoje a Silen Rian. Ela é psicóloga, psicanalista e pós-graduada em saúde mental. E o papo vai ser bem legal, é papo cabeça mesmo. Então, já adianto que toda terça-feira a gente coloca um podcast novo na TVC, também no YouTube, também na TVC, e também no nosso YouTube, no canal YouTube, que é o Edmilson Migovski. Então, vocês não perdem por esperar. E outra coisa, não esqueça de curtir, de propagar essa informação, porque, afinal de contas, informações de saúde, sim, são capazes de salvar vidas. E também está aberto aqui esse canal de comunicação com vocês, para que vocês possam mandar para a gente sugestões de pauta e também pessoas que vocês queiram, né, que a gente entreviste aqui no nosso podcast. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Pois é, a Silen, né? A Silen é um nome diferente, Rian também é um nome diferente, psicóloga, psicanalista, mãe, empreendedora, atleta, né? Um monte de coisa que ela providenciou aqui nos bastidores. E teve um tempinho para nos encontrar aqui, eu fico muito feliz. Obrigado por ter vindo aqui no nosso Amigovski, que é o nosso podcast aqui da TVC. E fala um pouquinho sobre você, né? A Silen. Me diz. Bom, pode me chamar de Si, né? Si, opa, Edmilson, facilita. por favor. Tá bom. Vamos lá. Obrigada pelo convite. Eu acho que somar saúde para esse mundo é incrível. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Né? Bom, você falou aí que eu sou mãe, que eu sou atleta, que eu sou psicóloga, psicanalista. Eu acho que ninguém é uma coisa só, né? É verdade. E eu acho que ao longo da vida a gente vai se descobrindo e redescobrindo possibilidades. Claro. E aí eu tô aqui com você pra gente falar de saúde. Legal. Você falou também que a tua pós-graduação foi muito na área da saúde mental e também na questão do suicídio, que é um enorme tabu, né? Porque algumas pessoas acham que se você falar num tema, estimula. Por outro lado, se não falar num tema, negligencie, pode ser que passe batido alguém que esteja precisando de socorro e você não percebeu. Eu queria meio que trabalhar em termos de detecção e prevenção do suicídio, né? Então, eu começo falando uma coisa que é muito comum. Sim. E eu queria ouvir de você a crítica. Eu posso imaginar qual é a tua resposta, mas aquele papo, quem quer se matar não fica dizendo se mata, falso ou verdadeiro essa afirmação? Falso. Falso, né? Quer dizer, então, as pessoas podem efetivar isso. Na verdade, é comprovado que as pessoas com esse índice de suicídio, né, as pessoas que cometeram suicídio já tinham falado que, eu vou me matar. Sim. Né, e por um uso infeliz que acabam que as pessoas, por não ter mesmo acesso, né, a esse saber, acham frescura. Achar, quem quer se matar, se mata. Não é assim, né? E não é assim, Edmilson. E a pessoa que tenta se matar, assim, pelo que eu percebi das estatísticas, as mulheres tentam com maior frequência e os homens conseguem com maior frequência, né? Mas só que a mulher, ou esse paciente, independente de ser mulher ou homem, ele vai tentando e vai, infelizmente, se aprimorando nessa tentativa até que consegue lograr êxito. Ou a falta de êxito por tirar a vida não é uma coisa... Ninguém faz isso porque quer, faz porque está enfermo, doente, está precisando de uma ajuda. Está em desespero. Desespero. É um ato de desespero, né? Então, por isso que eu falo, como que o falar ainda é visto na sociedade como, isso é coisa de maluco. E me diz aqui uma coisa, quais são as pistas que a pessoa deixa ou vai dando ao longo desse percurso que tem que alertar, né, aquele ouvido mais atento dos familiares? Porque assim... Quando há um suicídio numa família, eu tenho para mim, não sei se é verdadeiro, mas eu tenho a percepção, né, de que a pessoa se sente culpada. Ou porque pode realmente ser culpada por aquele desequilíbrio daquela pessoa, ou se sente culpada por não ter percebido que a pessoa estava dando dicas, ou, né, não estou legal. Né? Então, de qualquer forma, a pessoa se sente culpada. Quais seriam essas pistas que a pessoa, que o suicida, deixa e que nem sempre as pessoas percebem? O que eu penso assim, Edmilson, a gente não dá para generalizar, né? Cada família vai ter uma situação ali na casa, não só os familiares, como também os próprios amigos mais próximos podem observar essa situação.
Porque hoje em dia é confundido muito uma questão de a pessoa está triste e a pessoa está deprimida. Sim. Então existe essa diferença. Qual é essa diferença? A pessoa está triste, a pessoa... todo mundo está com depressão. Não. Né? Porque a depressão, ela pode sim desencadear esse desejo de morte, no desespero do sofrimento. Então, primeira coisa, fulano tá de frescura, não tá querendo sair de casa. Há quanto tempo que isso está acontecendo? Aconteceu alguma coisa, um gatilho, para que esse indivíduo esteja nessa situação? Sim, perdeu um ente querido, perdeu um emprego, terminou uma relação, teve um problema financeiro, ok, teve um gatilho. Ficou suplente numa eleição, no nosso caso, mas foi sucesso. Ok, você tem o direito, porque as pessoas também, hoje em dia, têm uma questão de angústia na adolescência, porque não se pode sofrer. Como que você está sofrendo? O tempo todo só sucesso, né? Só sucesso. E aí a gente desloca, né, como se fosse uma mágica, esse sofrimento para uma alegria. Não, você terminou com um namoradinho? Mas tem mais 10 menininhos que... Mas olha só, o sofrimento faz parte do crescimento humano. Claro. Então a gente precisa saber separar. Não, essa pessoa está passando por um luto. Existe um tempo desse luto. O que acontece muito, Edmilson, que a gente... Só detalhe, o luto não é só a perda de um ente querido. Não. É uma perda qualquer, que pode ser um carro roubado, o término de um relacionamento, ou até mesmo a perda de um ente querido. Então, a palavra luto se aplica a diferentes situações de perda, né? É uma luta. De perda. Tudo que você precisa imaginar, Edmilson, quem eu vou ser amanhã sem isso na minha vida? Isso quem? Um namorado, um carro, como você colocou. Né? Então, isso é um luto. É uma luta que eu vou ter que olhar e falar. E agora? Por isso, o que a gente fazia muito quando eu trabalhava com esse grupo de mulheres com depressão? É muito importante, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, essa questão da arte, do esporte. Né? O que você falou não você falou que não gostava da palavra elo. Não gostava da palavra pilar. Né? Pilar, você gosta do elo. Ou então... Exato, o elo. Então, por exemplo, vou colocar aqui. Você conhece um casal que é casado há 50 anos. Aí você vê muito o quê? Um dos dois morre, o outro vai embora. Por quê? Porque aquela pessoa só tem aquela segurança na vida. Aquilo é tudo para ela. Então, o que hoje a gente tenta fazer? Vamos ampliar esse leque de possibilidades. Vamos ter o esporte, vamos ter amigos, vamos ter relacionamentos amorosos, vamos ter trabalho, vamos ter a arte, vamos ter um leque, porque um caiu, é o que você falou. Tenta cair sozinho, né? Bem exato. Eu vou balançar, mas eu vou conseguir reerguer. Entende? Não, mas quando você fala, acho que a medicina, que a gente chama de medicina do estilo de vida, né, que segundo o Harvard de 2004 falava em dormir bem, comer bem, atividades físicas, gerenciar estresse, bons relacionamentos e não abuso de drogas lícitas ou ilícitas. Eram 6 que chamam de pilar. E a minha crítica era justamente essa, porque se você dormir mal, que seria um dos pilares, você compromete todo o restante. Então, trabalhar em cima, a saúde mental é a mesma coisa, que é frequentemente negligenciada por todo mundo. Então, a gente viveu recentemente a questão da pandemia, que fez com que esses pilares fossem comprometidos. E a partir do momento que você liberou, tirou o lockdown, as pessoas voltaram a trabalhar, se relacionar, até ter contato presencial, você viu que as doenças ficaram menos frequentes. Dentre essas doenças, a própria depressão, que saltou os olhos no período dessa Covid, assim como o suicídio, eu não sei esses números, mas deve ter aumentado também. E que foi alvo de muita crítica, né? Porque o próprio presidente Jair Bolsonaro, em algum momento, ele falou isso e as pessoas, não, você tem números. Mas é fato que houve um aumento dos casos de suicídio, é fato que houve um aumento dos casos de comprometimento da saúde mental. Isso aí é evidente. Até porque, né, Edmilson, com a fuga que a gente tem, muito grande, né, que trabalho 24 horas, eu fujo, eu saio de casa. Com a pandemia, as pessoas tiveram que olhar dentro da própria casa. Então, isso angustia muito, porque se eu tenho para onde fugir, que entra não só um trabalho, entra uma droga, uma bebida, um barzinho, né? E de repente eu não tenho para onde fugir. Por isso eu acho tão importante, como eu falo, essa questão tão repetitiva, mas
prevenir é melhor do que remediar. Sim, claro. A prevenção, né? É a promoção de saúde. O próprio Ministério da Saúde, se ele gasta 80% do seu orçamento na tentativa de minimizar os problemas das doenças, e só 20% com prevenção de doenças. E R$1 colocado para tratar tem uma repercussão. R$1 colocado para prevenir tem outra repercussão muito maior. Então, todo e qualquer recurso que você coloque em prevenção, ele no meu ponto de vista, um investimento na promoção de saúde. Porque quando você tem o equilíbrio da saúde mental, você acarreta em equilíbrio no restante. Ele vai trabalhar melhor, ele vai produzir muito mais, ele vai ganhar mais dinheiro, ele vai ser mais feliz e vai cair no ciclo virtuoso, não no ciclo vicioso. Sim. Né? Então, assim, eu acho que o papel do psicólogo ele é muito interessante. Só que o que eu vejo é assim, ainda o atendimento psicológico no SUS ainda tem muita... assim, eu acho que tem muita demanda e pouca gente ou pouco profissional para tentar trabalhar nisso. Mas já que a gente tem um sistema único de saúde que não olha muito para essa questão, pelo menos por enquanto, espero que passe a olhar num outro espaço de tempo, Sim. Como é que você pode trabalhar em termos de, aqui no nosso podcast, o que você pode passar para informação para as pessoas para que elas tenham uma saúde mental melhor? Isso eu estou falando antes dela cair em depressão, porque você pode trabalhar na prevenção de uma série de problemas. Então, já que prevenção não requer uma prescrição, é uma coisa que se deveria, na medida do possível, adotar, igual comer bem, atividade física, o que você pode dar de dicas para essas pessoas que estão nos assistindo nesse podcast para, primeiro, se identificar como estando enferma? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é como fazer para evitar a enfermidade? Sim. Olha só, primeira coisa, eu vou pedir assim, licença aqui para você, para a gente falar o seguinte. Gente, falar cura. E previne, porque é uma fala, é algo que hoje a gente tem acesso, sim, nos CAPCIs da vida, é o que você está falando, infelizmente ainda muito pouco. Só traduz o que é CAPCIs, porque as pessoas não sabem o que é. É um centro de atendimento psicológico, né? Então, assim, a gente tem o AD, que é de adulto, infantil. Tá? Isso, o Sistema Único de Saúde disponibiliza, mas isso depende muito de cada prefeitura. Por exemplo, quando a gente fala para o mundo inteiro, né, você teria que se recorrer à tua Secretaria Municipal de Saúde, que precisa da atenção básica de saúde. Isso aí. E se na tua cidade não disponibilizar, que você comece a pleitear, a reivindicar junto ao teu secretário de saúde que esse serviço seja disponibilizado para você. Sim, exato. É isso aí, é por aí. Isso, é por aí. Tá. Porque, desculpa, assim, não, claro. Na estratégia de saúde da família, eu lembro que entra dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, cadê o psicólogo? Não está, né? Não tá. Então, e se você pensar que boa parte das enfermidades estão na área da saúde mental, eu acho que é uma falha que a estratégia de saúde da família está cometendo. Sim. Porque ela não está contemplando os 6 pilares da medicina do estilo de vida que Harvard preconiza. Exatamente. Você não tem nutricionista, você não tem psicólogo. Né? Vamos lá. Eu acho que assim, eu percebo que ainda existe muita barreira com a nossa profissão, né? Essa barreira por falta de acesso ou barreira por excesso de preconceito? Ou as duas coisas? Excesso de preconceito. As duas coisas. Deve ter preconceito, tem. Excesso e também tem de preconceito, porque infelizmente viemos assim, existe esse estigma de que quem procura uma psicoterapia é maluco. Né? Então isso veio muito enraizado, e eu te falo isso de dentro de casa. A minha mãe hoje, a gente conversa, mas ela fala, na minha época, terapeuta coisa de maluco. Entendi. Então, assim, é uma quebra de preconceito que quando ela está comigo e a gente conversa, ela até que, eu acho, nossa, é assim. Agora, vamos lá. É óbvio que a gente está falando de uma ciência, psicologia, uma coisa séria, porque também a gente sabe que tem gente aí vendendo milagre, né? Então, eu não estou falando de milagre para ninguém. E a outra coisa que eu vou te falar é em relação a... Você me pediu itens para que eu possa falar aqui para avisar uma pessoa que está percebendo que algo anda errado ou com ela, ou com algum ente, algum amigo, né? Inclusive, que está tendendo para a questão do suicídio, né? Sim. É importante pontuar isso, porque como a gente não tem como dar o diagnóstico, acompanhar e tratar num podcast, se eu
ao final do podcast, já deixar informações básicas para essa pessoa ter uma cultura diferente. Ele é um sujeito que era de um jeito antes de começar a assistir o podcast, hoje tem um conhecimento adicional que vai fazer com que ele lá na ponta me ajude a salvar vidas. É o meu maior objetivo desse podcast. Sim. É trazer para cá informações na área de todas as áreas, inclusive na área de saúde, para que as pessoas possam melhorar a vida delas. Não, isso com certeza. A saúde hoje mental, as pessoas ainda, né, infelizmente, sem acesso à informação, acham que é frescura, não é frescura. Então, eu gostaria encarecidamente de que pedisse pessoas próximas, ou se essa pessoa tem vergonha, ou se essa pessoa, às vezes, vai até em algum lugar que ela frequenta e as pessoas falam que isso é uma coisa que não... Nossa, você está com coisas religiosas. Pois é. Né, um estigma ali em cima dessa pessoa, e a pessoa está sofrendo de fato, né, e ela não tem com quem verbalizar. Então, assim, se você tem com quem verbalizar, se a sua família está percebendo e está te oferecendo ajuda, maravilhoso. Se você não tem essa família te apoiando, corra atrás de amigos que possam te ajudar a buscar essa ajuda psicológica. Se você não tem família, se você não tem amigo, né? Depois eu vou deixar aqui, agora eu não me lembro de qual era o telefone, existe um disque... A gente vai pesquisar no intervalo, que a gente pesquisa. Exatamente, disque, né? Num desespero, a pessoa pode ligar naquele momento de desespero e um psicólogo... É o CVV, Centro de Valorização da Vida? Algo parecido? Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Assim, eu não lembro. E você, na mesma hora, vai ter um psicólogo que vai te escutar. Tá. Então, assim, que você viu é o CVV, né? Que é o Centro de Valorização da Vida, Sim. que é a 188. 188. Isso, esse serviço não é um serviço pago. Não, é gratuito. Gratuito. Sim. E você acha que é uma coisa que é importante em determinados momentos. Claro, a gente poderia colocar como se fosse um SOS mesmo. SOS. A pessoa está ali no desespero, não tem para quem ligar, porque, Edmilson, às vezes a gente pensa muito na nossa situação. Não, mas a pessoa... Tem gente que não tem ninguém. Entendi. Né? Tem gente que realmente está num desespero e não tem ninguém, e as pessoas que são próximas, se ela falar algo sobre, vai piorar a situação. Então, nesse momento, ligue para 188. Você vai ser escutado por um psicólogo, e por mais que a gente não, porque eu estou me incluindo e seria cruel eu me colocar nesse lugar. Falar nesse momento é importantíssimo. Né? Eu não estou aqui de forma alguma eliminando no momento de desespero e sofrimento do indivíduo, medicalizar juntamente com a medicina, né? Claro. Mas eu estou dizendo, num momento de desespero, falar com um profissional da área da saúde e da psicologia pode salvar a sua vida. Você acha que, da mesma forma que as pessoas têm, quem tem doença crônica do coração, sim, ou dos rins, tem o seu cardiologista, seu nefrologista, no caso do fígado, o seu hepatologista, para chamar de seu. Você acha que seria importante, em que situações, você ter o teu psicólogo, a psicóloga para chamar seu, meu psicólogo? Você acha que vale a pena atuar de uma forma também de prevenção? Eu já procurei psicólogo algumas vezes, numa situação que eu fui lá, bati papo, me orientei e não vi necessidade de ficar, de permanecer. Sim. Que às vezes você precisa de uma orientação e não é um amigo que vai dar. Eu acho que sim, quem vai dar é alguém que te conheça. Amigos são ótimos para algumas coisas, para te dar um ombro amigo para chorar de vez em quando, sim, mas nada melhor do que um profissional que entenda da área, né? Que é o... vamos lá, quando é que a gente deve procurar o psicólogo e quando o ombro amigo é suficiente para... Em linhas gerais. Eu posso te falar que tem uma frasezinha que fala assim, a gente arruma o telhado quando não está chovendo, né? Então, assim, prevenir melhor do que remediar, enfim, por aí vai. O que acontece é o seguinte, um amigo, ele te dá o quê normalmente? Conselhos, e conselhos escutando você na crença, né, que ele tem, sim, e devolvendo dele, aquilo ali, pô, você é meu amigo, pô, você tá certo, você, porque você é maravilhoso, amigo. A nossa profissão, Edmilson, não tem nada a ver com isso. Né? Eu não te dou conselho, porque isso seria um grau de arrogância do meu saber, sabe? Eu não sei nada sobre a sua vida, muito menos o que é que vai te fazer feliz. Essa escolha
é sua. Claro. Então, a nossa técnica, primeiro, existe um tripé, você tem que estar sempre estudando com o seu analista pessoal, né? E assim, uma coisa que a gente tem que entender é essa coisa do o que você acha? O psicólogo não acha nada. O psicólogo não tem que achar nada, né? Então, ele começa através da sua fala que você possa, talvez pela primeira vez... Perceber, se ouvir, né? Ouvir. Claro. Ninguém... Temos 2 ouvidos e somos surdos com eles. Sabe que uma vez eu vi uma piadinha que a pessoa ligou para o médico e falou assim, doutor, eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Aí o médico falou assim, você quer uma consulta ou um conselho? Aí o paciente perguntou assim, qual é a diferença? A consulta eu cobro, o conselho eu não cobro. Sim. Então tá bom, então eu quero conselho. Aí eu falei, estou sentindo isso. Aí o médico falou assim, te aconselho que busque uma consulta. É isso. Mais ou menos isso. Quer dizer, isso. Na verdade, eu acho que esse papo com o psicólogo, com o profissional é muito importante, porque naquela 1 hora que você fica ali, você vai se percebendo, se ouvindo e se conhecendo, que é muito importante. E além de se conhecer, sabe o que acontece? Por exemplo, os meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, adolescentes, a palavra adolescente vem do adoecimento, é uma fase muito complexa. Então, ali, por exemplo, meus filhos fazem psicologia, fazem terapia. Por quê? Porque é uma fase de desespero. Claro. E ele não quer aquela mamãe, aquele papai o tempo inteiro dizendo, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que fazer. Mas ele fala assim, mas eu não sou você. Me desprende, me descolar, sabe? Descolar. Eu não quero ficar colado nesse outro. Então, assim, essa fase a infância tem muito a ver, assim, às vezes... eu vou chamar de sintoma, né? Mas aquilo que fica parecendo um tiquezinho, uma coisa assim, um xixi na cama, né? E outras coisas, gaguejar, enfim. Vem muito dessa questão do sintoma dos pais ali naquela primeira infância, mas na adolescência já começa um vazio de que, peraí, mamãe e papai, eles não vão ser super-heróis? Não vão me salvar? Não vão fazer... Ai, meu professor... Entende? Então, essa angústia... né? Tanto é que na adolescência surgem várias questões, inclusive suicídio, inclusive questões que a gente chegou a estudar e questionar se não era surto de pessoas se autoflagelando. Que é um viés ruim. Muito. Então, se eles estão falando ali, eles conseguem, talvez, ir por um outro caminho, em vez de se machucarem. Claro. Sabe? Por que machuca? Aí isso é palhaçada. Porque o sofrimento é tão grande na cabeça que eles preferem sentir na pele, sabe? Então, isso diminui o sofrimento mental. Então, para quem não tem o mínimo desse saber, que não é normal, ninguém sabe de tudo, ou estuda tudo, isso daí dentro de casa, para uma mãe, para um pai vendo, é desesperador, né? Então, assim, como ajudar meu filho? Meu Deus, meu filho tá maluco. Não, deixa ele falar. São questões mesmo, aflorando ali o ser humano no auge do sofrimento. E ele vai fazer qualquer coisa para tirar essa dor. O suicídio, a gente acabou envenenando o suicídio, que é um papo que sempre me instiga muito. Eu gosto de ouvir e aprender, né? Porque é algo... Toda a morte é muito triste, mas o suicídio eu vejo com tanta... Sou tão solidário a isso, embora eu nunca tenha pensado em relação a mim. Sempre fui de uma forma muito positiva. Mas a questão do suicídio é muito mais comum em mulher do que em homem. Eu acho que sim. A tentativa, pelo menos, né? Sim, porque por uma questão de que... hormonal. Eu acho que podemos dizer hormonal, sim, né? Mulher e homem são diferentes demais, não são? São muito diferentes, né? Assim, são questões... São lógicas totalmente diferentes. São amores diferentes. Olhares diferentes, percepções diferentes. Né? Essa parte escópica, a mulher realmente ela tem... Eu acho que a gente está falando aí da medicina mesmo, dessa questão hormonal, né? E de um todo. Mas existe mesmo essa questão... A mulher, ela, por exemplo, primeiro ela vê a fantasia ali. O homem já vê o desejo, né? Então tem essa troca,
mesmo. Depois ele vai pensar em outra coisa, e a mulher já está imaginando o homem, né? Ai, meu Deus, né? Eu entendo que hoje em dia as coisas vêm num outro formato, muitas mulheres, né, lutando pelas suas, pela liberdade, certíssimo e tudo, mas eu tô falando que mesmo assim, a gente vem num viés diferente, né? Por mais que a gente queira ser igual, eu não sou igual nem se eu tivesse uma irmã gêmea. Claro, não dá. Por isso é tão importante a minha profissão. Por quê? Porque você senta na minha frente, você conta um caso muito, mas muito parecido com um paciente que acabou de ir embora. Eu vou... igual. Não, Jamais. Jamais. Né? Jamais. Quer ver uma coisa? Você falou assim, qual a diferença de um amigo, sentar com um amigo? E com o psicólogo. Você senta com um amigo... Putz, já passei por isso. Nossa, eu sei o que você está passando. Nossa, olha, exata... Você nunca sabe. Não sabe. E jamais vai ser igual. Sabe. Jamais. E teve uma vez um filme que eu assisti, um filme brasileiro, se não estou equivocado, chamava-se Boca de Ouro. Que era uma história que acontecia e era contada a mesma história por diferentes pessoas. E era interessante que... vou anotar, gostei. Boca de Ouro. Salvo engano, a minha parte, até por Tarcísio Meira, é antigo. E aí era engraçado que ele era um bandido, um contraventor, e que a morte dele foi contada por várias pessoas totalmente diferentes, desde o covarde até um herói. Quer dizer, dependendo de quem olha, o problema pode ser o mesmo, mas a interpretação era diferente. Por quê? Isso é uma bela de uma história, uma bela de uma resenha. Não importa o que eu falo da boca para fora, porque é o que você escuta do ouvido para dentro. Isso é muito diferente. Então, o que acontece muito, a gente fala assim, casamento. Vamos falar de casamento, vamos colocar esse assunto aqui. Mudar de assunto. Vamos embora. Qual é o grande problema quando a gente casa? Porque eu estou te prometendo o que eu estou falando da boca para fora. E você está escutando esse acordo da forma que você quer interpretar do ouvido para dentro. Então a gente escuta muito assim, você entendeu errado. Não foi nada disso. Eu não falei isso. Por quê? Porque as interpretações são individuais. Sim, claro. Tem assim, uma história que diz assim, no casamento, a mulher, o homem casa com a mulher achando que ela não vai mudar e ela muda muito. Já a mulher casa com o homem achando que ele vai mudar e ele não muda nada, né? Até porque eu acho que o homem demora um pouco mais na questão da maturidade. Eu sou homem e sei como os homens se comportam entre nós homens sozinhos, como é que é a palhaçada, a homofobia, a brincadeira de mau gosto. Os homens são bobos, né? E eu me incluo nesse grupo de homens, só que quando a gente está perto de vocês, a gente se comporta um pouco mais, é um pouco mais politicamente correto. Mas homem só é insuportável. Assim, e aí, o que você me diz dessa frase tão famosa entre nós brasileiros? Pois é, Dimas. Então, olha só, eu vou te falar, essa questão da... Eu não vou nem separar muito essa questão da mulher e do homem. Eu acho que existe uma fantasia que criamos. Aí eu vou falar do pathos, no sentido da paixão. E aí a gente olha assim uma coisa... A paixão é uma coisa patológica. Sim, tem uma vez aquele Isai Binder, que é um psicólogo, estava inclusive num evento que você estava junto, quando tive você pela primeira vez, eu acho que pessoalmente, num evento que a gente fez na nossa campanha anterior, né? E ele dizia que tinha que ter tipo um bafômetro no momento do casamento. Se o cara tivesse com aquela questão da paixão, ele não poderia se casar, não poderia assumir nada muito sério. E aí ele fazia essa crítica, a questão da paixão é como se fosse uma droga que altera o julgamento das pessoas. Então, sim, é uma patologia, na verdade, no sentido assim, do patos, no sentido, sei lá, patético da lógica. Sabe? Seria uma coisa meio isso. Por quê? Porque eu não vejo você. Eu vejo o que eu quero que você seja. Então, naquele momento, eu fico surda e eu fico cega. E aí, você escuta muito, assim, ao seu redor da sua família ou de amigos, assim...
amiga, vem cá. O que você viu essa pessoa? Você tá maluca? Você tá maluca? Tô. Tô louquinha por ele. Exatamente. Então, assim, e aquilo, o que acontece? Eu costumo dizer, quando passa essa paixão, você tá tomando banho e ela vai escorrendo pelo ralo e indo embora. E parece que você sai do banho assim e você fala assim, nossa, você começa a olhar e falar assim, peraí, mas cadê aquela perfeição toda? E aí as coisas, a realidade começa a surgir. Isso não tem um prazo para que isso aconteça, né? Tem, isso tem. 6 meses, um ano? Tem assim, depende muito daquela coisa é óbvio, cada um é cada um, cada relação é de um formato, cada idade tem essa patologia de um outro formato também, né? A gente vai tentando amadurecer, alguns sim, alguns não. Mas tem esse prazo. E aí é quando você percebe essa mudança de que você já olha para o outro e vê que ele... Sabe por quê? Porque queremos, desde quando a gente tem filho, por exemplo, a gente olha o nosso filho como encaixe, sabe o Lego? Que encaixa perfeitamente? Sim. Só que de repente você vê que não está encaixando, porque ninguém completa ninguém. Nem filho, nem pai, nem marido, nem esposa, nenhum indivíduo completa o outro. Quando você começa a perceber que o outro é quadrado e você é redondo, e que esse encaixe é impossível, você vai tentar conviver não com essa simbiose, com essa perfeição, com essa coisa assim. Você vai apenas respeitar, escutar, e dentro de afinidades ali, você vai aí entrar num amor, né? Pelo outro indivíduo, seja filho, seja mãe. E a gente vê muito quando nós não nos escutamos, né? Muitos pais, por exemplo, que se aquele filho não for exatamente aquela perfeição que preenche o que o pai ou uma mãe quer, ele fica com raiva do filho, ele não quer esse filho dentro de casa. Você não vai seguir essa profissão, mas você não vai fazer isso. Mas você não... Porque aquela cobrança que não cessa. Porque as nossas faltas, Edmilson, são inacabáveis. Se a gente não sabe lidar com a falta, a gente fica o tempo inteiro buscando na comida, na bebida, no outro, na compra, no dinheiro, porque não tem fim. Eu comprei uma calça, eu já quero outra blusa. E não acaba, eu tô trabalhando, eu comprei isso, eu comprei aquilo, e eu quero mais. Peraí, o que eu tô preenchendo? Entendi. Aí a gente vai para todas as enfermidades. Obesidade, um alcoolismo, angústia, tudo. Né? Come demais, bebe demais, dorme demais, não faz nada, fica paralisado e ama demais e faz loucura demais. É tudo mais, é tudo muito. Então, onde a minha profissão entra? No olhar do... eu acho que eu tô comendo muito, eu acho que tá, né? E aí vai na fala, vai se deslizando, vai se deslocando, vai se repetindo, vai se ressignificando. Sim. Esse vazio que não cessa. E você hoje, assim, como psicóloga, você vê que outras atividades do dia a dia ajudariam na saúde mental, além, obviamente, de ter esse apoio do psicólogo, eventualmente. Que outras coisas você acha que poderiam ser colocadas em práticas ou incorporadas na vida da gente? Eu falo assim, eu acho que a gente tem que aprender a caminhar junto, né? As profissões. Então, eu acho que sim. Alimentação, a gente anda com a nutrição. Sim. A medicina, né? Onde a gente tem essa área da saúde mental muito forte na psiquiatria, que tem que andar junto com a nossa fala da psicologia. A gente tem a parte da arte, né? Um esporte, a dança. Atividade física é muito importante. Assim, o esporte físico, eu sou, né, assim, complicado para eu falar disso, porque eu sou atleta e você sabe, então eu sou alucinada com o esporte, onde eu acho que a dança me tira também das minhas questões, me faz, é o que eu te falei, deslocar e ressignificar as minhas questões. A questão, né, daquele hormônio da felicidade, endorfina, é liberado enquanto você, serotonina, tudo é liberado enquanto você está com atividade física, e não só comendo chocolate, né, e sem os eventos adversos de comer chocolate em excesso. A atividade física é fundamental. Não, e para tudo, né? Não, e assim, uma coisa que eu deixo bem pontual, assim, eu acho que várias pessoas que têm 70 anos, 75, 80 anos, 85...
Gente, eu falo pra minha mãe com 70 e poucos anos agora, eu falei, mãe, é ladeira acima. É você com você. E nunca tem isso de que, mas agora eu vou começar, agora vai começar, entende? Então, assim, é uma caminhada, é um tricô, é uma dança à noite. O ideal é começar logo, mas antes tarde do que nunca. Com certeza. Isso para tudo. O brasileiro, o Rafael Pimentel, que trabalha comigo, que é nosso coordenador da nossa campanha, quando eu fui candidato a deputado federal pelo PL Rio de Janeiro, ele gostava muito de ouvir isso, que eu dizia assim, o brasileiro fica metade da sua vida destruindo a sua saúde, a outra metade tentando recuperar, e nem sempre consegue. Então, o ideal é você ter que se trabalhar preventivamente. Então, são essas atividades. Como é que você vê... E aí, de novo, o psicólogo não está na estratégia da saúde da família. Como é que você, se você tivesse que... qual é o teu conceito acerca disso? Você acha que é um absurdo? Acho. Absurdo, né? Sim. E não seria difícil você... Acho que é mais uma coisa, que se você coloca o psicólogo, certamente você vai reduzir gasto com o alcoolismo, com o tabagismo em excesso, com relacionamentos frustrados, com drogas para depressão, para ansiedade, assim por diante. Então, o psicólogo ele entra de novo, não como uma despesa, e sim como um investimento na promoção de saúde. Porque, na verdade, Edmilson, infelizmente, a gente está falando de uma questão, por exemplo, uma luta antimanicomial. Vamos lá. A sociedade não quer nada daquilo que incomode. Vamos fazer o seguinte, bota todo mundo isolado, mortifica o sujeito, medicaliza, dopa e ninguém tá vendo. Só que então a gente faz o seguinte, a gente varre a sujeirinha para embaixo do tapete. Né? Essa é a questão. E as pessoas estão sofrendo com isso. E mais do que isso, Edmilson, assim, as pessoas no sentido assim, a família não sabe. Você tem um filho ali, vou dar um exemplo, com uma estrutura às vezes psicótica, aquela mãe não sabe, não tem noção do que está acontecendo na casa dela, ela tem que sair para trabalhar às 5 horas da manhã, ela não tem não estrutura nada. De nada. E você acha que, assim, você falou que a mãe sai cedo, provavelmente o pai também sai, ou essa família não tem pai presente. Sim. O fato é que é uma família que tem lá um adolescente em desenvolvimento e não tem ninguém com um olhar preparado para olhá-lo. Você acha que numa estratégia de promoção de saúde, a escola poderia assumir algum tipo de papel nessa questão ou não? Eu tenho minha opinião e eu vou pedir para você opinar, depois eu opino em seguida. Mas qual seria a tua opinião? Não, eu, assim, tendo filhos adolescentes, eu vou falar como mãe, me posicionar como profissional da área da saúde, né? Eu acho que a psicologia, ela tem que estar em todos os lugares hoje, né? Imagina numa escola, esse ensino, assim, né, de base até uma adolescência, até para um momento mais ápice da vida do sujeito ali. É óbvio que falar para esses indivíduos é simplesmente milagroso, eu vou colocar aqui a palavra milagre. Né? Deixa eu te colocar uma coisa assim, digamos assim, eu sei, do ponto de vista estatístico, que 3% das crianças e adolescentes são hipertensas, têm pressão arterial aumentada. Sim. E ninguém tem nenhuma queixa, ninguém tem nada, e eu vou lá com a pressão de pressão, avalio, e naquela escola de 1.000 alunos, vou pegar os 30 hipertensos e vou encaminhar para o tratamento. Do ponto de vista estatístico, deve ter lá um percentual que diz que tem depressão, tem isso, tem aquilo, tem estatística para tudo. Existe algum aparelho de pressão, ou algum questionário, alguma ferramenta, algum instrumento de detecção, de triagem de saúde mental para que a gente pudesse aplicar isso nas escolas ou nas famílias, de tal forma que as pessoas que preenchessem aqueles pré-requisitos que estão ali, aqueles quesitos que estão ali, pudessem buscar o atendimento? Estou dizendo para dar o diagnóstico dali não, estou falando para você acender uma preocupação. Você, quando verifica a pressão arterial e está alta, você não sabe por quê. Viu que está alta e precisa saber se é uma ansiedade ou é um problema renal, um problema circulatório. Enfim, você vai investigar. Existe isso em termos de triagem para a saúde mental? Ou é uma coisa que não foi desenvolvida ainda? Não, assim, porque tem uma coisa que a psicanálise me deu de presente na minha vida, que é, vamos ter calma, vamos escutar o indivíduo, vamos
dá tempo. Tudo na vida a gente precisa de tempo. Então hoje eu vou ao inverso dessa velocidade que a gente vive e que está acontecendo absurdamente isso hoje, Edmilson, que eu deixo aqui esse alerta aos pais principalmente, que é dar um diagnóstico para uma criança. Sim, hiperativa, Hiperativo, TDAH, horrível isso. e aí é como se para os pais tivesse um alívio. Sim. Nossa, que bom, meu filho não para quieto. Olha, ele tem isso daqui, tá? A professora, a escola de... Gente, isso daí... Não é legal, sempre o seu filho, às vezes, ele é criativo e ele se... Então, deixa eu dar duas histórias, tempo. então. Uma história, eu, quando era criança, eu acho que eu sou um cara inquieto, né? Mas, assim, sempre fui muito estudioso. E aí, muitos anos atrás, a gente falava de criatividade. E aí, a professora, na primeira semana que eu estava na escola pública primária, lá em Realengo, onde eu nasci e criado, fui nascido e criado, a professora, com uma semana, chamou minha mãe na escola. Minha mãe foi toda boa, achando que ia me elogiar, e não, foi horrível. E aí minha mãe já me enquadrou, enfim. Mas a outra história que eu vou contar, eu, como médico pediatra, atendi uma criança no consultório, não faço mais consultório há 20 anos, mas eu fazia consultório nessa época. E aí a mãe falou assim: doutor, eu preciso encaminhar meu filho para o psicólogo. Eu falei: precisa, filho normal. É uma criança ótima, um pouco mais inquieta para a idade. A mãe: não, precisa, doutor, não aguento mais essa criança. Olha só, não precisa. É tanto que ela perturbou, eu falei: tá bom, vou te encaminhar para o psicólogo. Mas não precisa, encaminhei para o psicólogo. 2 meses depois, volta a criança, outra criança, ótima, maravilhosamente bem, tranquila, assim, ótimo esse conceito de estar boazinha, bonitinha. Da normalidade, padrões, né? nos padrões. E aí eu falei assim: e aí, foi no psicólogo? Aí a mãe falou assim: fui lá, e aí, como é que tá lá no psicólogo o menino? Teve alta já, doutor. O que ótimo, né? Mas eu fiquei. Ela que precisava, era óbvio que ela precisava de atendimento, não era criança. E foi engraçado isso, de novo a mãe colocando na criança diagnósticos de defeitos, que o problema não estava na criança, estava nela, né? Isso está muito, assim, muito aflorado, tá? Existe agora uma coisa chamada mediação, que se é colocado, né, nas escolas, e que eu peço assim... Sim, a mediação é feita por psicólogo, eu já vi fazer mediação com advogado, com psicólogo, pessoas que não... sem informação, né? Sem informação. Ah, tá. Então isso é uma questão, tá? Isso é uma questão muito séria. Porque, é o que eu te falei, a gente tem uma ética a seguir e não existe um psicoterapeuta que nunca tenha feito sua própria terapia pessoal. Isso é base, né? Só que isso não é cobrado nas faculdades. Ah, entendi. Então, formam sujeitos, né? Sem esse olhar. Sem a menor noção de que você, doutor, não teve que ali um contato ali com o corpo humano, com abrir, com fazer, acontecer, mas vai ser cirurgião, assim, né? É uma coisa meio fora... Ok, né? Mas, então, o que eu te falo é isso, essa questão da gente diagnosticar, jogar um diagnóstico, medicalizar, mas espera aí, mas quanto tempo você ficou com 15 minutos? Uma consulta, 15 minutos, saiu de lá tomando anfetamina, né? Porque é a base, né? Vamos e venhamos. E começa ali, e aí o que acontece muito com os jovens? Resolvi meu problema. Né? Tipo assim, eu tava angustiando, eu tomo isso daqui, eu tava nananana. Ou seja, não resolveu nada, pipocou um problema que futuramente a gente sabe onde é que vai dar a saúde. Pois é. Você chegou a lidar com muitas pacientes com dependência química, usuários de drogas? Sim, eu já trabalhei com adicção, eu também tenho uma formação, né, com essa questão de diminuir danos, né, que eu acho um caminho muito interessante, porque a gente não pode, Edmilson, jogar pedra na casa do vizinho, sabe? Assim, na verdade, cada um tem que saber o que está acontecendo ali com aquele indivíduo em sofrimento. Então, você é médico, você sabe muito bem que às vezes você está lidando com um indivíduo que está num sofrimento gigante e você tem que entrar com medicação muito alta e ele está com aquele corpo ali
fisicamente em sofrimento, e você vai baixando e deslizando para outras coisas para ajudar o sofrimento desse indivíduo. Né? Então, eu sou super a favor, né, dessa questão de ajudar essa questão do adicto com a diminuição de danos, né? Porque eu acho que é muito triste. Né? É muito triste. E acaba engrossando a vida das pessoas que vão tendo depressão. A gente não sabe o que começa primeiro, né? Se foi a dependência química ou se foi a depressão. Sim. O fato é que cair num ciclo vicioso é complicado de se tirar sem a ajuda desse grupo de profissionais. Né? Exatamente. E, de novo, né, você não ter psicólogo da estratégia de saúde da família é lamentável. Lamentável. Né? Porque assim, é uma coisa que eu iria lutar uma vez, se eu tivesse um mandato como secretário de saúde, eu iria lutar para que isso fosse a realidade, porque ainda se olha a psicologia como sendo uma coisa para pessoas diferenciadas, para pessoas privilegiadas do ponto de vista econômico. Não, tem que ser de acesso para todo mundo. Né? E eu vou te falar, eu tive com pessoas, por exemplo, eu conheci um rapaz que morava na África, e ele falou, na empresa que eu trabalho não existe se você não for uma pessoa que tiver com a sua terapia em dia. Você vê. É outra conversa. Eu falei assim, nossa, porque no Brasil. Africana, né? Sim, tipo assim, no Brasil, se você fala, as pessoas te olham e falam assim, desculpa. Ele falou, isso pra mim é uma ignorância muito grande, né? É igual passar fio dental e escovar os dentes. Exatamente. Né? Sabe que o time do Flamengo, segundo. Quem me passou essa informação chama-se Rafael Melo. Ele tem um canal no YouTube, bem que bombado, chama Rafla Melo. E ele disse para mim que o Flamengo, com toda a estrutura, que é uma estrutura cara, de bons jogadores, tem um banco banco de reservas que faz um time muito bom, melhor do que muito time no Brasil, e o time do Flamengo não tem saúde mental, não tem psicólogo. Quem dá o apoio é o técnico. Meu Deus do céu, o técnico ele é educador físico, a princípio, ou quase sempre. Sim. Por mais que ele possa ter um discurso motivacional, ele não é psicólogo. E eu vou te falar, tá? É uma burocracia para você conseguir entrar. Você imagina, eu sou atleta, né? A vida inteira vim do esporte. Eu sou psicanalista, eu sou psicóloga, eu tenho pós-graduação em saúde mental. Vai entrar em um time para você trabalhar. Não tem jeito. Entende? Como, assim, e o porquê. Quem sabe se o pessoal do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Corinthians, São Paulo, Santos, né? O pessoal do Nacional, Grêmio, assiste aqui nosso podcast e, de repente, chama para uma conversa. Porque, na verdade, as pessoas não conseguiram entender que o ser humano não é só o físico. De novo, você acha que esse time, digamos que o que o Rafael Melo falou seja verdadeiro, ou continue sendo verdadeiro, porque a gente nunca sabe se já houve mudança interna ou não nesse time, mas você acha que essas coisas não ocorrem? No caso do Flamengo, não é por falta de investimento. Não. Você acha que é por ignorância ou por preconceito? Será que os dois não andam de mão dada? Pois eu acho também. Deve ter um percentual de cada um desses. Né? Eu porque acho que os dois andam de mão dada. Dinheiro, né? Até porque você botar um psicólogo para fazer triagem não custa nada quando você compara com um time desse milionário, com uma estrutura bem montada. Porque aí a gente, mais uma vez, eu vou te falar, sabe, Edmilson, a gente veio com uma questão, não estou aqui para criticar, mas é uma profissão que está muito em alta, chamada coach. Sim. Né? E que as pessoas acham que coach é terapia, e não é. Né? Então, assim, não vamos confundir Lé com Cré. Porque eu não posso dizer para 11 jogadores que ele tem que correr igual... Se ele correr igual o Zezinho, o Máriozinho, o Fláviozinho, o Zezinho, ele vai fazer 5 gols igual o Romário. Não vai! Eu não posso falar isso para ele, porque ele é Zezinho. Ele é outra pessoa. E tem o Flavinho. E qual que é a estrutura física e qual é a relação que esses jogadores têm de base de família? Se a gente for parar para pegar 90% da base dos jogadores são pessoas que vieram
de uma realidade muito simples, Sim, com família sem estrutura. Que nem sempre o ganho financeiro é acompanhado do ganho de maturidade, para encarar aquilo lá com uma outra vida. Exatamente. Eu já convivi, eu tenho amigos no meio do futebol, então assim, é uma questão que aí eu te falo, será o quê? Será falta de informação? Será ignorância? Será preconceito? Eu acho que essa quebra que a gente precisa ter para ajudar, sabe, assim, o Brasil mesmo. Eu vou colocar de Brasil. Sim, a gente está chegando no final do nosso podcast. Sim. Passou rapidinho esse tempo aqui com você. Queria que você desse tua mensagem final. Sim. Também deixasse o teu endereço de contato, o teu telefone, o WhatsApp, não sei como é que você... Ou o e-mail, para que a gente possa colocar aqui embaixo. Sim. Que as pessoas que venham assistir esse podcast compartilhem e dizer, eu já vi essa psicóloga no podcast do Amigovski. Me fala então quais são as suas considerações finais. Bom, as minhas considerações finais, primeiro eu te agradeço muito, né? A gente vem nessa parceria aí incrível de somar saúde sempre para as pessoas. E eu vou deixar aqui que eu estou literalmente todos os ouvidos assim abertos para escutar as pessoas que quiserem, tá? Certo. E que a saúde mental importa. Importa muito. Tá? Assim, vamos lá somar saúde física, saúde mental. Tudo isso, quando alguém falar para você, isso é frescura, tira essa pessoa. Pois é, você entende por que eu não gosto de chamar dos pilares de pilar? Pilar de pilar. É como se eu fico imaginando sempre assim, 6 pilares de pé, se um cair, o tablado continua de pé. Sim. Aqui não, aqui se um cair, compromete os outros. Então, se você não tem a saúde mental, você vai comprometer os relacionamentos, Sim. comer bem, dormir bem, tudo fica comprometido. Tudo. Você vai acabar precisando de drogas lícitas ou ilícitas. Então, assim, é trabalhar dentro desse contexto, né, multiprofissional, e que eu faço votos, né, se eu fosse vou finalizar esse nosso podcast, dizendo que na estratégia da saúde da família eu não consigo conceber essa estrutura que é para a promoção de saúde sem o olhar, sem a mão, sem o coração, né, do psicólogo e do terapeuta, porque é importante para que a gente tenha uma melhoria de vida das pessoas. Você tira as pessoas da miséria, muito também melhorando a saúde mental delas, né? Porque falar de escutar o outro, quer falar, é amor, né? É carinho, sabe? É afeto, é acolhimento. Então, assim, não tire isso da vida das pessoas. Legal. Tá? Então tá, assim, muito obrigado. Espero que você venha aqui em outros podcasts. Se você tiver uma outra pauta, uma sugestão, o nosso público, né, que nos assiste nesse momento pela internet, também pode sugerir pautas. Eu quero que o Migovski traga a Cid de volta, a gente vai trazer aqui. Me chamem, gente! Chamem que a gente vai ter o maior prazer em convidá-la, né? Eu vou deixar meu telefone. Pode deixar o seu telefone. Tá, Rio de Janeiro, 21 98171 8529. Tá, vai aparecer aqui embaixo para que as pessoas Ótimo. Possam copiar você. Rede e ter social, o Instagram. eu vou colocar também. Aqui embaixo, qual é o teu Instagram? É a Silen11. Tá. O outro saiu do ar, mas já a gente vai resolver, senão segue aí no Silen11. Tá bom, muito obrigado mesmo, tá bom? Obrigada a você. Então é isso, pessoal. Compartilhe esse vídeo. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Até um próximo encontro com vocês, tá? Abraço, valeu. Tchau, tchau.